pessoal, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, né? Porque por aqui você aprende sempre mais, não é mesmo? Então, hoje eu estou aqui, ó, na Fontana de Trevi. Nossa, gente, isso é um dos pontos turísticos mais procurados pelos brasileiros quando vêm à Itália, né? Esse prédio bonito aí e uma fonte, né? Aqui na frente. Inclusive, essa fonte aí, acho que falei para vocês, né? Na época que a Itália teve uma escassez hídrica, né? Com dificuldades, uma falta d'água danada, pensou-se até em fechar, né, a água dessa fonte aí. Então, vou chegar um pouquinho aqui para o lado para vocês conseguirem ver, tá? Ó. Depois eu vou ver se eu vou colocar outras fotos para vocês verem melhor, tá? Então, tá aí a Fontana de Trevi e a gente está na Itália, né? E a gente está fazendo a leitura do livro Meu Avô Italiano, né? Então, hoje a gente ia ler quando o menino foi ter as férias na casa dos noni, né? Dos avós. Então, beleza, vamos lá. Na casa dos noni. No domingo, eu acordei pronto para ir à casa dos meus avós. Eles moram na Moca, que é um dos bairros de São Paulo, onde os italianos costumam se estabelecer quando chegam no Brasil. Então, uma informação importante aqui, né? Então, a Moca foi um dos bairros onde os italianos, né, se instalavam, né, quando vinham para o Brasil. No caminho, meu pai passou pelo bairro. Espera aí, tem uma coisa aqui me atrapalhando. Pronto. No caminho, meu pai passou pelo bairro do Bexiga, outro reduto de italianos com inúmeras cantinas que servem macarrão e outros pratos deliciosos. Precisávamos comprar pão e queijo parmesão. Entre tantos queijos, esse é o meu favorito. Então, né, gente? Outro bairro também, onde os italianos se instalaram quando chegavam aqui no Brasil, né? O Bexiga. Lá tem muitas cantigas, né? Cantinas. Hoje eu tô bem pra caramba. Lá tem muitas cantinas, né? São restaurantes que servem massa. Então, macarrão e outros pratos, né? Então, pão, queijo parmesão, tudo isso são produtos, né, que remetem aí à cultura italiana. Chegamos um pouco atrasados na casa dos noni, que reclamaram, dizendo que o macarrão deve ser servido logo depois de ser preparado. O almoço foi muito gostoso. Os adultos comeram de tudo e beberam muito vinho. Eu e o Fábio comemos penne, um tipo de macarrão que parece um canudinho com um molho vermelho, feito pelo nono, e muito queijo ralado. Depois do almoço, eu queria jogar futebol, mas estava chovendo. Perguntei a meus avós se eles tinham fotos que poderiam me ajudar a lembrar de quando eu era pequenininho. Sentei entre o nono e a nona para olhar mais imagens da minha infância. Eu não lembrava direito que, quando tinha 5 anos, viajei para a Itália para conhecer a parte da nossa família que vive no Velho Mundo, como meu avô costuma chamar a Europa. Né? Então, as pessoas chamam a Europa, né, de Velho Mundo. Isso é muito comum. Então, ele senta, né, com os avós para olhar fotos. Então, a gente já falou sobre isso, né, que a foto é uma forma da gente relembrar, ver, observar coisas do nosso passado, né? Coisas da nossa família. E aí o menino, vendo as fotos, né, disse assim: me vi de boina, no meio da neve, brincando com meus priminhos italianos.
Estes são Francesco, Máximo e o Ângelo, o nono disse, apontando para os 3 molequinhos que brincavam comigo. Em uma das fotos eu estava colhendo tomates, em outra, cerejas. Eu quis saber como meu avô veio parar no Brasil, o porquê dele ter saído de um país em forma de bota para vir para um país gordo e sem neve. O nono riu e explicou com seu sotaque engraçado. A vida é cheia de surpresas. Então, realmente, né? Num dia estávamos tranquilos, no outro dia teve uma guerra sem sentido. Pegamos um enorme navio. Eu, sua nona, seu babo e seu tio. Viemos embora. Então, né, coisa que a gente já falou nos outros 2 livros, né, que acontece. A guerra traz a fome, né, e aí essas pessoas optavam por sair de lá e vir para outros países, né, e um desses países era o Brasil. Então, lembrar aqui, né, nono e nona, é avô e avó, né, babo é pai, né, então, para a gente não esquecer. Lembrei das aulas de história, mas nunca havia me dado conta de que minha família tinha passado por aquilo. Aliás, com 10 anos, não tinha certeza de que aquelas guerras tinham mesmo acontecido ou se eram uma invenção. E por isso aquelas aulas eram chamadas de história, porque tudo tinha sido inventado. E o nono se arrepende? Claro que não. Eu amo a Itália, mas o Brasil fez muito bem para mim e para todos os meus paisanos, que é como chamamos os nossos conterrâneos. Foi muito difícil, mas grande parte dos italianos que emigraram conseguiu viver bem aqui no Brasil. Eu sou muito feliz por vocês terem nascido aqui no Brasil, mas nunca esqueçam nossa origem, nossos costumes e nossa maravilhosa culinária. Você é um perfeito italianinho, Tito, disse, gesticulando. Na próxima guerra eu te defendo, nono. Quando parou de chover, eu saí correndo e fui jogar bola. Meus pais foram embora e nos deixaram lá. Durante o resto da semana, na casa dos Noni, foi uma comilança interminável. Eu e meu irmão comemos tanto que um dia achamos que íamos deixar de comer para sempre, pois já tínhamos comido o suficiente para toda a vida. No dia seguinte, no entanto, lá estávamos mastigando o pão italiano, o queijo parmesão, a mussarela de búfala, o tomate seco, as massas e os doces. Fiquei muito feliz de poder passar vários dias com os Noni. Na quarta-feira, acordamos bem cedo e fomos à feira, onde compramos um monte de verduras e legumes. A nona me explicou que aproveita tudo que compra, que o desperdício é 0 quando o assunto é comida, pois foi assim que ela aprendeu na Itália. Olha, viu, gente? Nada de jogar comida fora, né? À tarde, ajudamos ela a fazer nhoque caseiro e um doce chamado crostoli, uma verdadeira delícia. É uma massa frita recheada de goiabada. Minha avó me deixou abrir a massa com ela. Cada coisa gostosa, hein? Realmente a cultura italiana possui, né, uma vasta, muitos pratos, né, muitos pratos gostosos que são bastante conhecidos e apreciados no mundo inteiro. Foi muito divertido conhecer os amigos do meu avô, vizinhos do bairro, imigrantes como ele. Eles chegavam na hora do jantar para beber vinho e jogar escopa, um baralho diferente que eles jogavam quando tinham a minha idade. Aprendi a jogar, mas eles não me deixaram ganhar nenhuma vez. Aproveitando minha semana na casa dos Noni, eu fiz mais uma lista de coisas boas que aconteceram. Os doces da minha nona, o cheiro do molho de macarrão do nono, as fotos na neve e os vizinhos italianos. Bom, então, na próxima aula, a gente vai saber um pouquinho mais das férias dele na praia, ok?
Maravilha, né? Então, várias coisas aí que a gente aprendeu, né? Quantas comidas, macarrão. Lá na Itália, eu tenho uma amiga que mora na Itália, né? Ela é casada com um italiano, mas ela é brasileira. E às vezes ela coloca alguma coisa na internet, eu vejo, né? Que eles fazem, o marido dela faz o macarrão, e conforme ele faz esse macarrão, assim que acaba de cozinhar, ele já desliga o fogo e joga no molho. Nada de lavar macarrão, não. Lá ninguém põe macarrão na água fria, não. Ele já sai da panela, né? Tira aquele macarrão ali da panela, escorre, né? Da água e já pula no molho e já serve de uma vez. Nada de esquentar depois, né? Então, são costumes diferentes, né? Então, na Itália é assim. E é bem legal. Então, a internet, às vezes, a gente consegue, né, aprender coisas bem legais. Bom, então agora eu vou compartilhar com vocês as nossas atividades do dia, tá? Que hoje vai ser bem bacana. Vamos lá. Bom, eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, para falar um pouquinho sobre a aula passada. Na aula passada, vocês estudaram aí, né? Vocês estudaram a lenda dos diamantes, né? Vou colocar aqui para vocês relembrarem, né? Ó, vocês tiveram que ler, algumas mães estão me escrevendo, se o aluno conseguiu ler ou não, né? Então, a maioria das crianças, né, está conseguindo ler o texto. Então, se você tem algumas crianças que estão com dificuldade, poucas, mas tem. Então, essas crianças que estão com dificuldade lê uma parte, a mãe lê outra. A gente só vai desenvolver bastante a leitura se a gente lê, né? Não tem outra opção. Então, aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. Como é que eu vou escrever melhor? Quanto mais eu escrevo, melhor vai ser minha escrita. E como que eu leio, né, melhor? Bom, você vai ler melhor conforme você lê bastante. Quanto mais você lê, mais vocês vão aprender a ler fluentemente. Então, algumas crianças, eu sei que reclamaram, né? Ah, o texto é grande, mas não é não, gente. Esse texto aqui é um texto pequeno, tá? Que já é indicado para uma criança de segundo ano ler. Então, vamos deixar a preguiça de lado, vamos ler, porque vocês conseguem ler, né? Vocês sabem, tem criança que já está lendo de uma maneira muito fluente, então, né? Então, eu sei que vocês já leram, certo? E que vocês já fizeram aqui a ilustração e já responderam as perguntas. Então, já sabem qual é a lenda do surgimento dos diamantes, né? Então, agora, o que vocês vão fazer? A gente vai relembrar a lenda de uma outra forma e vocês vão reescrever a lenda. Só que a gente vai fazer hoje um roteirinho para a gente não esquecer nada do que precisa escrever, tá bom? Bem, aí vocês têm esse espaço aqui. E, professora Ana Mar, não deu meu espaço. Você faz mais linhas aqui com uma régua, atenção, com uma régua, ou então atrás também da folha, tá? Bom, então, vamos aqui, vou compartilhar com vocês, certo? No compartilhamento aqui. Ó, vou aumentar para todo mundo conseguir ver, né? Um livro aqui digital. Vamos ver. Vamos lá. As Lágrimas de Potira.
Então, aqui, né, tem um dicionário, ó. Açafrão, araponga, o Itajibá aqui, ó. Genipapo, oca, apotira, tupã e urucum, né? Planta, araponga é uma ave. Açafrão, ó, uma planta cuja raiz se extrai corante de cor amarelo. Há muito tempo, em uma tribo muito feliz, vivia um jovem casal. O nome dele era Itajibá e o dela era Potira. Os indígenas produzem suas próprias tintas a partir de sementes e plantas. Então, ó, a partir do genipapo, do urucum, do açafrão, eles fazem tintas para pintar o corpo. Todos os dias, Potira esperara Itajibá voltar para casa. Eles se amavam muito e, quando ficavam longe um do outro, o tempo demorava a passar. Um dia, a tribo foi ameaçada por inimigos e Itajibá teve que se preparar para partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou olhando as canoas descendo o rio, levando seus guerreiros e suas armas. Estava triste, porque ficaria longe de Itajibá, mas não chorou como as outras mulheres da tribo. Todas as tardes, Potira esperava ansiosamente. Passaram-se muitos dias assim, e a saudade de Itajibá ia aumentando cada vez mais, até que o canto da araponga ressoou na floresta, anunciando que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na guerra. E pela primeira vez, Potira chorou de saudades. Não disse nenhuma palavra a partir desse dia. Foi para a beira do rio e ali ficou para sempre. Dizem que Tupã ficou tão comovido com o sofrimento de Potira que a transformou em um ser invisível e transformou suas lágrimas em diamantes para eternizar a história desse amor. Bem legal, né, gente? Então, um jeitinho diferente de contar essa história. Por que eu quis mostrar esse livrinho digital para vocês? É a mesma história, cada um contando do seu jeito. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão contar do jeito de vocês, com as palavrinhas de vocês, né? Mas seguindo o roteiro da história, né? Então, o que é importante nessa história? O que nessa história não pode faltar de jeito nenhum, né? Então, vamos saber aqui o que a gente não pode deixar de colocar nessa história, né? Bom, você não pode deixar, vamos fazer, onde nós vamos fazer esse roteirinho? Deixa eu pensar aqui. Você não pode esquecer, vou escrever aqui, tá? De falar onde eles viviam, né? Onde viviam. Então, vou escrever aqui, ó. Onde viviam, né? Viviam felizes numa tribo, né? Quem? Esse casal. Um casal vivia numa tribo, eles eram muito felizes. E aí vai ter que falar depois de quem? Do Itajibá, né? Vai falar dele. Primeiro, como é que ele era, os adjetivos dele, as características dele, né? Forte, robusto, valente. Isso ajuda a deixar o texto mais bonito. E o que significa o nome dele? Lá no texto tem, né? Depois você vai falar da Potira, né? Era a mulher dele, como que ela era, quais os adjetivos dela, ela era jovem, bela, sensível, né? E você vai falar dela, vai falar o que significa o nome dela,
certo? Depois você vai escrever sobre o que aconteceu. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Bom, uma tribo, né, selvagem, uma tribo selvagem, inimiga, quer invadir a tribo deles, e os índios da tribo precisam ir guerrear, né, para não serem realmente invadidos, mortos e os outros índios selvagens pegarem o espaço, a tribo deles, né? Então, foi isso que aconteceu. Eles foram invadidos e eles tiveram que ir para a guerra. Quando eles estavam indo para a guerra, a Potira, isso é importante, né? A gente viu que apareceu nas duas histórias. A Potira vê os índios indo embora nas canoas, né? Bom, importante falar que nessa tribo passava um rio, né? Perto. Então, ela não chorou. E aí, o que continua acontecendo, né? Aí a vida da Potira sem o Itajibá, sem o Itajibá. Isso aqui, gente, é só um roteirinho, hein? Não é para escrever do jeito que está aqui, não, tá? Só para a gente saber o que não pode e não pode deixar de escrever na história. Então, você agora não está escrevendo nada, você está conversando comigo aqui, observando o que eu estou falando, e depois é que você vai escrever, tá? Bom, a Potira fica na tribo, né, fazendo as atividades dela, com muita saudade do Itajibá, né? Ela fica muito triste porque demora, né? E aí a volta, né? Aí acontece a volta dos guerreiros. Então, os índios voltam para a tribo e nesse momento a Potira fica sabendo que o Itajibá morreu, né? Na guerra com esse grupo selvagem. Então, o Itajibá morre, né? E a partir de então, né, ela vai para o Rio, né, fica no Rio, passa muitas horas do dia dela no Rio, fazendo o quê? Chorando, né, de tristeza. E aí o Tupã, que é o deus dos índios lá, ele, né, deixa eu ver aqui como é que fala no texto, deixa eu ver aqui, Deus dos indígenas, né? Fica entristecido, né? Ele fica penalizado, ele fica com pena da Potira, né? Numa história diz que ela virou um ser invisível, na outra não. Então você escolhe na sua versão o que você quer, né? Mas ele fica com pena, isso falam nas duas histórias, e aí ele resolve, né, transformar as lágrimas da Potira em diamantes, né? Então, por último, né, a transformação das lágrimas em diamante. Não é para copiar isso aqui do jeito que está, não. Isso aqui é só um roteirinho, mais uma vez, hein? Só aquilo que você precisa escrever. Então, olha lá. Você tem que escrever no seu texto onde é que eles viviam, né? Você tem que escrever no seu texto, falar do Itajibá, como é que o Itajibá era, o que significa o nome dele, né? Como é que ele era, utiliza os adjetivos, quanto mais adjetivos você usa, mais. Passava lá na tribo, passava um rio de águas cristalinas. Olha, isso daí já deixa o seu texto mais bonito, né? Depois você vai falar da Potira, né? Como é que ela era, o significado do nome dela e tal. E aí vai falar o que aconteceu, né? Sobre a guerra e tal, que ele teve que ir embora, foi com os outros índios de canoa e ela não chorou, né? A vida da Potira sem o Itajibá na tribo, continuou a vidinha dela lá, porém com muita tristeza e com muita saudade. E aí os índios voltam, né? Os índios voltam
E o que acontece? Ela descobre que o marido morreu, né? Vai para o rio, chora sem parar. Tupã fica com pena dela, né? Transforma as lágrimas de Potira em diamante. Então, essa é a lenda dos diamantes, minha gente. Bem interessante, né? Uma lenda indígena, né? Contada aí de geração em geração. E por isso que, às vezes, as versões se diferem um pouco, né? Ficam um pouco diferentes, tá? Então, vocês vão escrever o texto da lenda dos diamantes, não pode esquecer o título, né? O título pode ser A Lenda dos Diamantes, se vocês quiserem. E aí vocês vão escrever esse texto e vão postar para mim, tá joia? A partir de agora, gente, né? Vocês vão ser estimulados a escrever mais e a ler mais. Nós estamos no segundo bimestre, né, do segundo ano, não tem mais ninguém aqui no primeiro ano. Então, por isso que a gente falou tanto que tinha que fazer as atividades no ano passado. Imagina, né, se quem não fez, como é que fica? Então, a gente precisa ter essa frequência de atividades, de tarefas, porque daqui para frente a gente só quer crescer, não é mesmo? Então, eu quero desejar a vocês um ótimo trabalho, façam bem caprichado, quanto mais detalhe, mais bonito seu texto fica, né? Texto não é frase, não é para escrever 2, 3 frases e acabou a atividade, você está escrevendo uma história, né? Uma lenda. Então, quero que vocês façam isso bem bonito. Vai escrevendo até o final da linha. Chegou lá no final, vai para outra linha. Se não deu, vamos supor que você chegou no final da linha e não deu para escrever uma palavra completa. O que a gente faz, hein? Tem muita gente que já sabe. A gente escreve um pedaço, né? Vamos supor que a gente vai escrever a palavra tribo. E aí não cabe. Então, você escreve a primeira sílaba, né? Tri, tracinho, e o bo na linha de baixo, né? Então, é assim que a gente faz. Então, quero ver esse trabalho bem bonito de vocês. Tenho certeza que vai ficar lindo. Aguardo ansiosa para corrigir e peço aos pais que podem até ajudar um pouco, mas sem muita intervenção na escrita, e podem me escrever também como foi, alguma coisa que observou, né? Vejam se a criança está lembrando da história. Olha, você está lembrando dessa parte? Ih, está faltando uma parte aí ainda, hein? Né? Então, nesse sentido, vocês podem intervir, sim, é importante, porque a gente está aprendendo a escrever textos, né? Então, vocês podem intervir, porque a gente faz isso lá na escola, a gente só não pode, né, falar para eles tudo que eles têm que fazer, tudo que eles têm que escrever, que tem que vir da cabeça deles, tá bom? Super beijo para vocês, por isso que hoje só tem essa tarefa, né? Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Super beijo. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima.